FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área na Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos, juntos até meio-dia. Então vamos acelerar a coisa com Gil Kleber pela ponta esquerda, no meio-campo Gilberto Sufi, pela ponta esquerda Danilo Capucci, sempre com a paciência de Jó. Os fortes entenderão. 11h32 em Campinas. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Apresentado oficialmente, Claudinei Oliveira tem na noite de hoje seu primeiro jogo à frente do Guarani. Bugre recebe o Santo André 7h30 no Brinco, em confronto direto na luta contra o rebaixamento. Derek com desconforto muscular na coxa é desfalque confirmado. Pablo Tomás é a principal opção para o lugar do camisa 11. Com o tobogã fechado, a diretoria anuncia a promoção de ingressos. Fora das quatro linhas, Mike recebe proposta do Grêmio e pode deixar o Brinco. No Nabi Abichedi, Ponte perde para o Red Bull Bragantino por 1-0 e tem sequência invicta interrompida. Com o resultado, Macaca pode ser ultrapassada em caso de vitória do Água Santa sobre a Portuguesa na noite de hoje. Ponte volta a campo sábado contra o Ituano, 20 horas em Campinas. Em jogo recheado de polêmica, Santos vence o São Paulo por 1-0 no Morumbi e classifica ou confirma a classificação antecipada às quartas de final do Campeonato Paulista. Gol do Peixe foi marcado por Morelos em cobrança de pênalti. Em nota, Vasco reclama da arbitragem do clássico contra o Fluminense, detona o Campeonato Carioca e o gramado do Maracanã. O clube afirma que ingressará com medida e solicita à Ferge, entre outras exigências, a suspensão do árbitro Bruno Mota Correia. Com gol de Immobile, Lazio derrota o Bayern de Munique na Itália e abre vantagem nas oitavas da Champions. Já no Parque dos Príncipes, Paris Saint-Germain derrota o Real Sociedad por 2-0 e pode perder por até um gol de diferença no jogo de volta na Espanha. Mande a sua mensagem para cá, 971021493, que estamos à disposição de texto. Mande a sua mensagem, porque daqui a pouquinho ela pode ir para o ar. Nossa área na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 1937762400. Acesse sudeletro.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Foi comprar o tubo?
tubos, válvulas e conexões? Fale antes com a KS Tubos. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e também residências, atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Tubos e conexões de aço, cobre, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas. E linha completa de materiais para gás, água quente, água fria e esgoto, biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos. Visite na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168, em Paulínia. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. E ontem nós tivemos a realização de jogos pela 8ª rodada do Campeonato Paulista Série A1, o Paulistão 2024. Em Itu, Ituano e Mirassol empataram por 1-1. No Morumbis, o São Paulo perdeu para o Santos por 1-0. Em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino derrotou a Ponte Preta por 1-0. E em Ribeirão Preto, o Corinthians goleou o Botafogo por 4-1. Hoje, a complementação da rodada com outros 4 jogos. 7h em Limeira, tem Inter e Novo Horizontino. 7h30 no Brinco, com a narração de Carlos Batista, tem Guarani e Santo André. No mesmo horário, no 1º de maio, em São Bernardo e Palmeiras. E fechando a rodada, 9h30 no Canindé, tem Portuguesa e Água Santa. São os jogos da 8ª rodada do Paulistão 2024. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Vamos atender os nossos clientes aqui, meu caro Danilo Capucci. Não é fácil a sua vida não, viu, cara? Volta às aulas, conversa fiada. Hoje é o grande dia. Hoje é o grande dia. O Bugre tem que partir para cima. Vamos ver o que o Claudinei Oliveira vai fazer. Donizete do Jardim Conceição. Um abraço. O Batata de Rio Preto, com a graça de Deus, chuvosa. Ontem a Ponte voltou a falar na defesa, mas Leonaldi não dá mais. Infelizmente. Mas mesmo com a derrota, achei uma evolução no time da Ponte que não apresentava em campo. Abraço. Batata, com todo respeito, eu não vi evolução nenhuma, viu? Eu vi que a Ponte perdeu o jogo e jogou mal. Essa é a minha opinião. Mas respeito a sua, evidentemente. Acho impressionante e inacreditável. Não é possível que o Leonaldi simples tenha esquecido de como se joga futebol. Já não é mais o mesmo há tempos. O que aconteceu, Wagner? Um abraço para você. Eu não tenho a mínima ideia e lamento como você está lamentando. Bom dia. Se o Guarani empatar hoje, acho que cai. O que você acha, Gildo Nelto? Acho que não. Enquanto tiver possibilidade, segue o jogo, mas tem que ganhar o jogo. Se empatar, vai ficar bem complicada a situação, mas não definida. Não vou reclamar do time da Ponte. Ontem mais o jogo mostrou que temos um time de garra. Agora tem que contratar uns 2 jogadores de qualidade técnica. Um outro meio campo para ajudar o Elvis, Tandy Negrão. Bom dia, Aguinaldo de Americana. CH, responde na lata. Com esse futebolzinho pobre, o Guarani pode cair para a Série A2? Pode. Pode sim. Infelizmente. Do jeito que tá, eu no último jogo que comentei disse o seguinte, entre outras coisas, o Claudinei Oliveira vai ter muito trabalho. Se foi difícil para o Humberto, a não ser que o problema era de relacionamento, muito grave dentro do vestiário. Agora, tecnicamente, achar que com os mesmos jogadores o Claudinei fará o que o Humberto não fez, vamos ver. Vamos ver. CH, o professorzinho Carpini perdeu de novo. Será que vai culpar o gramado? KKKKK. Bom trabalho, Edivaldo. Lembra o que eu falei aqui? Não fala isso, cara. Perdeu o jogo, resolve lá internamente, dá as broncas que tem que dar e valoriza o adversário. Independente do tamanho, mas deixou o coração falar, aquela coisa toda, a rivalidade. Agora vai ser cobrado toda hora por isso. E não é só pelo povo de Campinas. Vamos lá. A Ponte já está confortável com seus 12 pontos. Imagine se a torcida ficar confortável ficando em casa, não pagando TC10 e não comprando camisa. É isso mesmo, tem que incentivar o Wellington. Mas para vocês o elenco do Guarani era melhor, Alexandre. Não, eu continuo achando a mesma coisa. Só que não está jogando. Então tem muitos times muito bons, com elencos ótimos, que não jogam.
por algum motivo, mal escalado, mal preparado fisicamente e porque o técnico fica inventando. Simples assim. Agora, em termos estatísticos, dentro do campo, hoje a Ponte está melhor do que o Guarani. Hoje o Guarani ganha porque a Ponte perdeu. Os dois times de Campinas nunca ganham na mesma rodada. Zé Carlos de Hortolândia. Eu desconfio o que acontece com o Leonaldi. Ele está vendo os amigos irem para as novas oportunidades. E ele continua por aqui. Renato Grassi. O que ele deveria fazer? Correr o dobro. Se esforçar o dobro. Para poder ir para um outro caminho, né? Tá tudo bem, Gleger? Você tá meio agitadinho? Tá tudo tranquilo? Como é que tá aí? Deu para descansar o carnaval? Você chegou cansado? Tudo bem, né, CH? Não é da minha conta também. É só uma pergunta de amigo. Viu? Você tá bem? Tô ótimo. Eu não tô bem. Não. Eu tô excelente. Ótimo. Então, se grande você abraço. tá excelente, eu tô fantástico. Pô, gostei do seu. Você vai deixar a barba? Vai aderir a barba? Não, isso aqui gostei, é preguiça de carnaval. Não, mas, ó, que fique a dica, tá ficando legal. Muito obrigado. Fica legal, muito bom. É só gentileza sua, porque você não está falando a verdade. Claro que tô falando. Imagina que eu ia pra você é um cara, que eu ia... Você é um cara gentil, educado, entendeu? Sempre pra cima. Então Não, você tá mas- tentando mas- me jogar pra cima, Imagina, entendeu, Gleger? tá ficando legal. Eu, se fosse você, deixaria. Bom, um abraço pra você, né? Ah, um abraço pra você também, Gleger. O carnaval foi muito bom, mas na roça, né? Eu tive lá na minha roça, lá descansando, pô, tava precisando. Não inutiliza a possibilidade, tô falando possibilidade, porque eu não sei se aconteceu, que você possa ter tido um descanso merecido. Ah, não, tive. Teve? Tive. O que Em importa é todos os aspectos. Olha, pode ter certeza, agora eu fiquei mais feliz ainda. Amém. 11h42 em Campinas. É hora do Bugre da O não menos descansado Vladimir Catarino, o folião Vladimir, falando aqui na Bandeirantes. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Que confronto decisivo o Bugre tem nesta quinta-feira. Pega a equipe do Santo André, rival direto na briga contra o rebaixamento à Série 2 do Campeonato Paulista. Guarani vem numa sequência muito ruim, o time venceu apenas uma partida no campeonato, soma 4 pontos na competição e precisa urgentemente da vitória. Hoje é a estreia do técnico Claudinei Oliveira, primeiro desafio, né? Ele não teve muito tempo para treinar, né? Vai mais na base da conversa para o jogo desta noite. O Derek, desconforto muscular na coxa, está fora, não joga. Pablo Tomás deve ser o seu substituto com a camisa 11. A diretoria da equipe do Guarani fazendo promoções hoje para atrair mais torcedores, né? O tobogã superior vai estar fechado. Hoje não vai ter torcedores no tobogã. Nos demais setores do estádio tem promoção. Quem for com a camisa do Guarani vai pagar apenas meia entrada. Então é uma excelente oportunidade para o torcedor que vai hoje ao brinco, né? E levar mais torcedores também, atrair torcida para apoiar o Guarani nesta partida importante. Guarani que trabalha, lógico, para voltar a vencer e melhorar a sua condição no campeonato, mas também pode perder um dos seus principais jogadores. Inclusive é destaque no portal Carlos Batista, o Mike, lateral esquerdo, tem atraído interesses do Grêmio. Pode ser aí o destino do Mike, o Grêmio se interessa pelo jogador, claro, oficialmente ainda nenhuma proposta foi feita para o Guarani. Então hoje, torcedor com a camisa do Bugre paga meia entrada, tobogã fechado, cabeceira sul custando R$40, tobogã inferior ao preço único de R$20. A expectativa é de um grande público para apoiar o Guarani, jogo decisivo desta noite contra o Santo André, mais uma rodada do Campeonato Paulista, claro, com cobertura da Rádio Bandeirantes, CH. Obrigado, Vlad. Antes de falar do jogo, Gleger, o Grêmio tá levando o Mike. Uma notícia ruim, né? Notícia ruim pro Guarani, porque o Mike... Mas assim, não dá pra dizer que é notícia ruim também, né? A gente não sabe da negociação, mas o Guarani perde um jogador num momento delicado, um jogador que hoje é titular absoluto do time, né? Tá Sabe contundido, que eu acho mas um baita problema, Gleger? eu acho um problemaço. Como é que vai achar lateral esquerdo? Agora, todo nessa mundo altura do quer, cara. A campeonato, Ponte achou um lá na Argentina. Exatamente. Então, trabalho aí pro Juliano. Porque o lateral... Helder, né? O lateral esquerdo que tem substituído... Não tem condições. Desculpa. Não tá dando conta. Não tá dando... Foi mal no último jogo. Aquele primeiro jogo também na estreia lá, ele foi mal. Não gostei. Não gostei. Eu acho que
Aí você pega o lado direito do Guarani. O lado direito do Guarani é Heitor e Diogo Matheus. Tá bem servido. É isso aí. Só Dois se bons voltar o laterais. Diogo e trazer o Heitor de lateral esquerdo. Nem sei se é possível. Então, eu não sei se eu acho que perdendo o Mike, o Juliano vai ter trabalho. E hoje, Gleger, contra o Santo André? Eu acho que não dá nem pra Que a gente conjecturar de escalação. A gente tem que esperar, né? Esperar a bola rolar. Estaremos juntos na transmissão. Trabalho novo também, né? Exatamente. Justamente por isso que eu tava dizendo. O Claudinei chegou agora, né? Ele é um cara que, né? Agora tá contratado. Não era o meu nome, tá? Eu já disse isso, mas tá contratado e a gente tem que dar aí, né? Ter a esperança de que ele possa fazer um bom trabalho. E ele é um cara mais defensivo, né? Sempre vi nos times do Claudinei. Mas o Guarani hoje precisa o quê? Por exemplo, no jogo contra o Santo André, um confronto direto, tem que atacar, meu amigo. Tá jogando em casa. Eu disse isso, aliás, nós dissemos, no jogo contra a Inter de Limeira. E o que aconteceu? Não conseguiu, foi lá no finalzinho, tomou o gol e perdeu o jogo. Então, tem que se impor um pouco mais. E tem um detalhe importante, que não adianta trocar treinador, trocar dirigente, trocar presidente, e o jogador não tiver atitude dentro do campo. Então, chegou a hora dos senhores atletas, quem estiver ouvindo aí, de resolver dentro do campo. Porque a situação do Guarani é complicada e tá faltando poucos jogos. É uma questão até de cultura, né? Porque o treinador, porque o clube não contrata, porque isso, aquilo. Tudo é verdade. Tudo é verdade. Ninguém tá isento de crítica e de responsabilidade. Agora, o time tem que jogar mais futebol, hein? Os caras têm que correr um pouco mais. Eu não estou aqui acusando ninguém que está fazendo o corpo mole, mas sabe, está faltando algo mais. Eu aprendi na bola, Gleger, não sei se você concorda com isso, que quando não dá na técnica, poxa, multiplica a vontade, a disposição e tenta compensar pelo menos. Isso aí é o ditado do futebol. Né? O time tecnicamente é melhor. Quer um exemplo rápido, curto e rápido? O Santos e São Paulo. O São Paulo é superior ao Santos tecnicamente, mas você viu que os caras correram ontem ou não? Time do Carille ganhou o jogo. Ganhou o jogo. Não adianta. Aí você lê as manchetes hoje, time cascudo, mas tem que ser assim, meu amigo. Time de Série B e time de Campeonato Paulista, porque o campeonato é curto, é o que tá faltando pro Guarani. Eu acho que falta sim. Você sugere alguma modificação? O Claudinei deu a entender, não disse que time que ele vai colocar em campo, que ele não vai fazer muitas modificações. Eu acho que pro início no início do trabalho, acho que esse é o caminho. Também acho. Até porque a situação é complicada, né? Você mudaria radicalmente? Não mudaria. De forma alguma. Não mudaria. Para mim, e acho até, viu, CH, porque nós vimos uma mudança tática no Guarani, apesar que depois a bola rolando ali, acho que no ajuste... Você acha que já teve dedo dele, não? Eu acho que sim. Tanto que ele tava lá, né, participou, tava na pré-eleição, senta com o auxiliar, o que nós temos? Vamos fazer assim, vamos mudar. Não funcionou. Não funcionou? Não funcionou. Não funcionou até porque com 15, 20 minutos, você vê que o Guarani mudou. E aí quem tava fazendo o papel que vinha fazendo o Bruno Mendes e o Derek foi o Regis. E aí tem um outro detalhe, também prejudicado, né, Gleger, pela saída do Derek. Também. Achei que prejudicou bastante. Demais. E o seu João Vitor, ele tá onde, CH? Você tem visto ele aí ou não? O seu João Vitor, ele tem ficado em todos os lugares, menos dentro do campo. Não é possível, Não, lá cara. tá o corpo, né? O corpo tá lá. Não é possível, A cara. alma, não tá lá. É impressionante, cara, o que esse menino joga e o que ele tá jogando... Pelo amor de Deus, né, cara? Dá pra ter um pouco mais. Se entrega um pouco mais nos treinamentos, se dedica um pouco mais, entenda que a situação é preocupante. Então, é isso que tá faltando pro Guarani. Seu Zé Teixeira falava o seguinte... Esse era monstro. Jogador bom, cabeça fraca. Sem personalidade no futebol e quem não suporta a pressão tem que mudar de profissão. Exatamente. É a mesma coisa a gente aqui. Não aguentou pressão, muda de profissão, irmão. Tchau. Porque aqui é cacetada, martelada, rabo de arraia todo dia. Abrir um microfone só tem pancada. É igual aquele se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Não tem escapatória. Gilberto Surf já almoçou, não? Palpite antes do Palpite, Vitor Guarani ganha. Eu também acho que ganha. Não almoçou e perceba o semblante. Por isso que ele tá... Olha o semblante. Não, por isso que ele tá desse... Não, ele tá de regime, tudo bem. Uma coisa não invalida. Mas você sabe qual que é o regime dele? Normalmente, ele, até um momento como esse, ele teria comido 20 pastéis, né? Ele tá comendo só 15 agora, tá de regime. 11h50 em Campinas. É hora da Ponte na Band. O trepidante está voltando. Vladimir Catarino.
Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, informações da Ponte Preta. Macaca que perdeu ontem para o Bragantino pelo placar de 1-0, jogando lá no estádio Nabia Bichedin, em Bragança Paulista, freando uma sequência de 5 partidas sem derrota no campeonato. O rendimento da Ponte não foi bacana ontem, O time acabou sendo envolvido pela qualidade do Bragantino e acabou saindo de Bragança Paulista com a derrota. Resultado que ainda mantém o time na segunda colocação do grupo, Hoje a Ponte Preta estaria classificada, mas claro, a Água Santa ainda joga nesta noite. Caso de vitória, a Água Santa ultrapassa a Ponte Preta na tabela de classificação. Mas ao final de jogo, o técnico João Brigatti, ele analisou a derrota e disse que o elenco não pode aceitar exatamente situações como essas. Tem que reagir já a partir da próxima rodada. Vamos ouvi-lo. Acho que está de parabéns o elenco nosso, por esse quesito. Numa situação de atletas que estavam dando uma estrutura para nossa equipe. Hoje não conseguiu jogar, o Emerson, o próprio Dodô, o Gabriel Novaes também, que teve uma lesão, mas por força do contrato não poderia ter atuado hoje. Enfim, são situações que a gente vai vivenciando dentro do campeonato, que a gente não pode reclamar, logicamente, mas a gente sabe que fez uma falta, Quando você vem numa crescente, que você vem montando sua equipe e estruturando, quando você perde 3 peças assim, faz a diferença. Mas a nossa equipe guerreou bastante, frente a uma equipe muito qualificada que é do Red Bull. Enfim, são situações dentro do campeonato que a gente não pode achar normal, a gente tem que sentir a derrota, mas também temos que enaltecer essa entrega, essa garra da nossa equipe. Palavras, portanto, do João Brigatti. A Ponte Preta volta a campo sábado, às 8 da noite, confronto contra o Ituano. Jogando no estádio Moisés Zucarelli Majestoso. Para esta partida, a expectativa fica pela volta do Emerson Santos. Ele que não atuou ontem, estava contundido, pode ser novidade na equipe da Ponte Preta para o jogo de amanhã contra o Ituano. CH. Ô Gleger, eu assisti o jogo calmamente, com as minhas pantufas. Entendeu? Estava com as suas pantufas? Pantufas do Mickey Mouse. Posso falar rapidamente uma coisa? Por que você não fala aí com o Oráculo para aumentar um pouquinho a nossa área, cara? É muito curto, cara. Já entramos com pedido. Já? Está em análise. Puxa vida, seria legal. O Gleger, eu não gostei do jogo. E você? Então... Não foi só do resultado que eu não gostei. Eu não gostei da Ponte. Eu acho que assim... Aliás, falávamos muito sobre isso. Estávamos eu e Tigrão na transmissão. Que, às vezes, você vê, a Ponte teve uma estratégia contra o São Paulo que deu certo. Jogou por uma bola, foi lá, surgiu 2, foi lá e fez 2 gols, ganhou o jogo. E ontem, eu acho que o João Brigatti falou, vou usar a mesma estratégia. Ficando atrás, dar a bola para o adversário, e a hora que e a Ponte teve no primeiro tempo, logo no finalzinho ali com o Gé, saiu na cara do goleiro, e depois no segundo tempo já estava 1-0 o Bragantino, poderia ter empatado numa arrancada do Gé, numa escapada ali que ele acabou fazendo o passe errado. Então, aí é estratégia de jogo. Não dá pra dizer aqui também que, mas perdeu. Eu tava falando hoje com uma pessoa de dentro da Ponte, e os caras falam, time do Bragantino, cara, a hora que engrenar, e não é o que a gente sempre fala. O time é muita qualidade, os caras têm muito. Os caras batem, já faz virada de jogo sem olhar, porque já sabe, é muito entrosado. Então, pelo resultado, claro, ruim, mas assim, o João pode ter pecado na estratégia. E não dá pra você, CH, com 3 zagueiros, me perdoem, tomar o gol que tomou. O Gleger, ontem na hora do almoço, se você não esteve aqui, eu fiz o seguinte comentário. Por que eu dei favoritismo pro Bragantino? Por causa dos desfalques da Ponte. Por mais que eu tenha restrição técnica do tipo do jogo que ele executa, eu tô falando do Emerson, e o Dodô, sim, eu tinha certeza, eu achava antes, agora eu tenho certeza que os dois fizeram muita falta. Fizeram. Eu não acho que o Leonaldi... Não, foi mal, o Léo foi mal. Eu não acho que os dois que entraram são os culpados pela derrota, mas o time entrou enfraquecido. Foi isso ou não? Foi, também. Também poderia ter, por exemplo, se tem um meio de campo mais articulado, se o Leonardo está bem na partida, poderia ter surpreendido. Mas eu ainda acho que erro de posicionamento. Você vai para uma partida, vamos se defender e vamos jogar por uma bola. É estratégia, beleza. E aí você vai tomar um gol de bola parada. Quantas vezes nós vimos o Bragantino rodando a área ali, vai pra lá, vai pra cá, e sempre tendo bloqueio e sempre bola... Foi pro segundo pau, voltou pra dentro da pequena área. Com 3 zagueiros, não pode tomar esse gol. Não pode. Legal.
11... Tem transmissão hoje, hein? Não, estaremos. Não percam, não percam. Quem Hoje é vai mais narrar, cedo, né? Hoje quem narra é Carlos Batista. Leandro Boles? O moço de Piracicaba? Rapaz, né? Moço de Piracicaba. Estaremos nessa. Pô, mas graças a Deus é 7h30, né? 11h55 em Campinas. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto de logo mais 7h30 da noite do Brinco, 8ª rodada do Campeonato Paulista, Guarani e Santo André. O provável Guarani de Vladimir no gol, Heitor, Léo Santos, Márcio Silva e Helder, Camacho, Lucas Araújo, Matheus Bueno e Regis, Reinaldo e Pablo Tomás. A equipe do técnico Claudinei Oliveira que fará sua estreia. O Santo André de Luiz Daniel, Júnior Caissara, João Vitor Valci e Igor Fernandes, Wellington Reis, Dudu Vieira, Giovanni Marcial, Bruno Michel e Léo Passos, a equipe do técnico Márcio Fernandes. Apita o jogo Matheus Delgado Candançã. 7h30, a bola rola no Brinco, 8ª rodada do Paulistão. Tem Guarani e Santo André. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupo germânica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Ele pode ser o seu homem de área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quinta-feira e amanhã a gente volta às 11h30 da manhã com mais um Nossa Área. Na sequência você fica com o Nossa Área Edição Nacional. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Band Cidade com Walter Sena. Um programa que traz notícias importantes sobre os acontecimentos diários das cidades da região. De segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, na Band+.
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes! Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Band Play.